Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece seu canal BetTips, aqui deixo palpites de futebol, também bilhetes prontos. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já te peço humildemente que clique aqui no botão de inscrever-se, ative também o sininho para você receber notificações de vídeo aqui do nosso canal. Também deixa aquele like no vídeo e compartilha aí para pelo menos uma pessoa no seu grupo. Você vai ajudar aí na divulgação do nosso canal, beleza? E como sempre, deixa aquele lembrete. Infelizmente não batemos o bilhete de sexta-feira, mas o de sábado, graças a Deus, batemos o bilhete do canal. Quebramos aí essa ziqueira, que segunda-feira seja um dia melhor para nós. Beleza, galera? Então agora, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos? Então, galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 22 de maio de 2023. Temos aqui 8 palpites para analisarmos. Dando início aos nossos jogos, vamos lá para a Finlândia. Meio-dia temos a equipe do Haka e o VPS. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Haka, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Já a equipe do VPS, dos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Haka jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 4, venceu apenas 1. Já a equipe do VPS, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Vamos analisar aqui as classificações. A equipe do Haka está na 6ª colocação com 8 pontos. Em 7 jogos fez 11 gols, sofreu 11. Já a equipe do VPS está aqui no grupo de rebaixamentos, na 10ª colocação com 5 pontos. Em 6 jogos fez 3 gols, sofreu 8. Palpite para essa partida, vamos de chance dupla. Empate ou vitória do Haka, ou mais de um gol e meio na partida. Ainda aqui pela Finlândia, meio-dia também, temos a equipe do KTP e o SJK. Vamos analisar aqui os jogos. O KTP dos últimos 5 jogos empatou 2, perdeu 2, venceu apenas 1. Já a equipe do SJK, os últimos 5 jogos venceu 4, perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foi ambas marcam. A equipe do KTP, jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2 jogos. Já a equipe do SJK, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Vamos analisar as classificações. O KTP está no grupo de rebaixamentos, na 8ª colocação, com 6 pontos. Em 7 jogos fez 7 gols, sofreu 11. Já a equipe do SJK está logo acima, na 3ª colocação, com 14 pontos. Em 6 jogos fez 8 gols, sofreu 2. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Suécia. 2h10 da tarde, temos a equipe do Norrköping e o Elfsborg. Vamos analisar aqui os jogos. O Norrköping, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu e empatou 1. Já a equipe do Elfsborg, nos últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Norrköping, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas 1. Já a equipe do Elfsborg, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Vamos analisar as classificações. A equipe do Norrköping está na 4ª colocação, com 17 pontos. Em 8 jogos fez 14 gols, sofreu 7. Já a equipe do Elfsborg está na 2ª colocação com 19 pontos. Em 8 jogos fez 20 gols, sofreu 7. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Islândia. 4h15 da tarde temos a equipe do Fram e o KR Reykjavik. Vamos analisar aqui os jogos. O Fram, dos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. Já o Reykjavik, dos últimos 5 jogos, perdeu 4, venceu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, os 5 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Fran, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Já a equipe do Reykjavik, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Vamos analisar as classificações. A equipe do Fran está no grupo de rebaixamentos, na 7ª colocação, com 8 pontos. Em 7 jogos fez 14 gols, sofreu 16. Já a equipe do Reykjavik está na 12ª colocação, é a lanterna com 4 pontos. Em 7 jogos fez 3 gols, sofreu 14. Palpite para essa partida, vitória do Fran, ou mais de 2 gols e meios na partida. Ainda aqui na Islândia, 4h15 da tarde também, temos a equipe aqui do Stjarnan e o Fylki. Vou analisar aqui os jogos. O Stjarnan, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 3. Já a equipe do Fylki, os últimos 5 jogos, perdeu 4, venceu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Stjarnan, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu e empatou 1. Já a equipe do Fylki, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou apenas 1. Vamos analisar as classificações.
O Starno está no grupo de rebaixamentos, na 8ª colocação, com 6 pontos. Em 7 jogos fez 12 gols, sofreu 14. Já a equipe do Fiuk também está aqui no grupo de rebaixamentos, na 9ª colocação, com 6 pontos também. Em 7 jogos fez 10 gols, sofreu 16. Palpite para essa partida: ambas as equipes marcam ou mais de 2 gols e meios. Vamos aqui agora para a Série C do Brasileirão. 8 horas da noite, temos a equipe do Náutico e o Floresta. Vamos analisar aqui os jogos. O Náutico, dos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Já a equipe do Floresta, dos últimos 5, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas 1. Confronto diretos, não temos. A equipe do Náutico jogando em casa, dos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já a equipe do Floresta jogando fora de casa, dos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 1, empatou 2 jogos. Vamos analisar as classificações. A equipe do Náutico está na 15ª colocação, com 3 pontos. Em 3 jogos fez 3 gols, sofreu 6. Já o Floresta está logo acima, na 13ª colocação, com 4 pontos. Em 3 jogos fez 2 gols, sofreu 3. Palpite para essa partida: vamos chance dupla. Empate ou vitória do Náutico, ou mais de 1 gol e meio na partida. Ainda aqui pela Série C do Brasileirão, 8 horas da noite também, temos a equipe do São José e o Remo. Vamos analisar aqui os jogos. O São José, dos últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Já a equipe do Remo, dos últimos 5 jogos, perdeu 4, venceu apenas 1 jogo. Os últimos 3 jogos das equipes, apenas 1 jogo, foi ambas marcam. A equipe do São José jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 4, venceu apenas 1. Já a equipe do Remo jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 2 jogos, empatou 2 e venceu apenas 1. Vamos analisar as classificações. A equipe do São José está na 17ª colocação, aqui no grupo de rebaixamentos, com 2 pontos. Em 3 jogos fez 2 gols, sofreu 3. Já a equipe do Remo é a lanterna, na 20ª colocação também, com nenhum ponto. Em 3 jogos fez 3 gols, sofreu 7. Palpite para essa partida: mais de 1 gol e meio ou ambas as equipes marcam. Para encerrar nossos jogos, vamos aqui para a Colômbia. 8 horas da noite também, temos o Petroleira e o Águilas. Vamos analisar aqui os jogos. O Petroleira, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. Já a equipe do Águilas, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu e empatou 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Petroleira jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Já a equipe do Águilas, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Vamos analisar as classificações. A equipe do Petroleira está na 4ª colocação, ainda não jogou nem pontuou. E a equipe do Águilas, pela mesma forma, está na 3ª colocação, ainda não jogou nem pontuou também. Palpite para essa partida: mais de 1 gol e meio ou ambas as equipes marcam. Então, galera, por hoje ficamos por aqui. No bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Finlândia, temos a equipe do KTP e o SJK. Botei aqui mais de 1 gol e meio na partida. Ainda aqui na Finlândia, temos a equipe do Haka e o VPS. Botei aqui a equipe do Haka para marcar mais de 0,5 gols na partida. Lá na Suécia, temos a equipe do No Shopping e o Elfsborg. Botei aqui o Elfsborg para marcar mais de 0,5 gols na partida também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,94. Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!